E o Prosa TV está hoje na Neo Saúde Academia Personalizada para falar sobre os treinamentos e métodos aplicados para quem busca qualidade de vida ou para atletas, sejam amadores ou de alto rendimento. Recebo aqui com muita alegria o gestor e treinador Edson Hernandes dos Reis, mais conhecido como Edsinho. Bem-vindo aqui ao Prosa, meu amigo, tudo bem? Fala, Nilmar, beleza? É um prazer estar com você aqui, falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente gosta muito e já vem trabalhando há muitos anos, né? E tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola. Demorou um pouquinho, mas saiu, né? Que bom, vamos lá. Tudo tem a sua hora, né? O seu lugar. Primeiramente, eu quero aqui agradecer você, porque eu fiquei aqui 4 anos. 4 anos, ó, um ciclo, né? Eu anotei aqui, eu fiquei do mês 10 de 14 até o mês 3 de 19. Show de bola. Acho que Legal, né? tivemos bons resultados nessa época aí, né? Eu posso falar para você, os meus melhores resultados foi quando eu estava aqui. Que bom, fico muito feliz de Então poder. eu agradeço, né? Obrigado. E quem sabe eu não volto, né? Poxa, É, vamos negociar isso aí vamos, nos né? bastidores. Projeto 40 mais aí, quem Vamos lá. sabe, né? Edinho, gestor, treinador, professor, e eu esqueci outro detalhe, também integrante, delegado do CREF. Bacana, né? Isso. Reconhecimento. Então, esse convite chegou há pouco tempo, chegou agora no início do ano, um convite a qual eu fiquei muito feliz e surpreso, né? Que era uma das questões que eu já vinha fazendo há muitos anos e agora se concretizou com o conselho, né? Com esse convite. E tem vários projetos acontecendo com a educação física, a qual é uma área que eu sou apaixonado e entrego a minha vida por essa área. E eu estou vendo a cada dia a educação física no Brasil e no Paraná, em Cascavel, crescer, né? Então, eu gostaria muito de fazer parte desse projeto, principalmente agora com essa galera engajada aí do Conselho. Legal. Neo Saúde aí, 15 anos, Uns 15 anos. Passa muito rápido. passa muito rápido. Eu lembro quando você iniciou lá na outra localidade. Mas antes disso, como que o Edson iniciou no meio esportivo? Poxa, boa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Até há pouco tempo eu estava lembrando, eu fui dar um curso em Pato Branco agora há pouco tempo, e eu tinha 9 anos. 9 anos, na escola, um profissional de educação física fez como se fosse juntou os alunos, né, para fazer parte de uns jogos que teria, que seriam os jogos colegiais, né, na época, que a cidade de Londrina, eu nasci em Londrina, que a cidade de Londrina estava com poucos atletas para participar dos Jogos da Juventude. E as escolas fizeram os escolares para juntar 32 alunos para tentar formar a equipe dos Jogos da Juventude. Sim. E nesses jogos teve o lançamento da pelota, teve salto em distância, teve 1.000 metros, e teve, quer ver o que mais? Teve arremesso do peso também. 1.000 metros, e 60 metros, isso. 60, velocidade, de resistência 1.000, de força e agilidade era os saltos e os lançamentos de arremessos. E eu me lembro bem, eu ganhei todas as provas. Eu ganhei o salto em distância, ganhei o lançamento da pelota, o arremesso do peso, os 1.000 metros e os 60. Ganhei todas as provas. E aí eu fui selecionado, né? Eu recebi o índice técnico dessa prova, né? E fui chamado para participar de um jogo da juventude. Me lembro bem também que eu ganhei uma bicicleta um dia, cara do céu. Cheguei em casa com a bicicleta lá, os meus pais achavam que era roubada a bicicleta. Quase tive que devolver a bicicleta. Mas assim, depois dessa prova, as coisas começaram a acontecer muito rápido, sabe? Porque eu já fui vice-campeão brasileiro no outro ano, Mirim, e em seguida campeão brasileiro, e foi seguindo vários títulos de campeão paranaense também. Nós, ao longo desse processo, aí foram 17 anos consecutivos de campeão paranaense, recordista paranaense, até hoje nós somos recordistas paranaense. O atletismo entrou na minha vida assim
com tudo, mas nesse meio tempo, cara, vou te falar, eu aprendi muitas coisas, sabe? Morando fora, foi um desafio muito, muito complicado você sair. Eu fico imaginando hoje, eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 18 anos, né? Eu saí de casa com 9 anos, cara, você imagina? Meu filho tem 12, a gente não deixa ele atravessar a rua. E eu já saí de casa, então, claro que é uma outra geração, né? Mas eu olho para trás e vejo como tudo aconteceu e hoje eu estou aqui e vejo que a lei da colheita acontece mesmo, Sim. né? Então ali que eu entendi, você já iniciou no meio esportivo também já como atleta junto. Então, mas na verdade, eu jogava futebol, mas eu era Uhum. muito ruinzão, cara, no futebol. Meu pai era um ex-jogador de futebol, né? E eu tentei ir para a área do futebol, mas até o técnico falava, cara, você corre muito e tal, e não tem domínio da bola. E aí eu falei, poxa, então... Uhum. E aí esse professor que teve esse olhar, né? Esse professor de educação física teve esse olhar e me deu essa chance e eu só corria, né? Ele falava, faz isso. E foi muito legal. E depois eu me apaixonei por isso. Sou um apaixonado até hoje, né? E trabalhei como técnico também. E foi muito bom ter esses contatos aí nessa fase. A importância do professor de educação física. Quantos atletas temos aí escondidos nesse Brasil? É, Jovens, crianças que teriam um futuro promissor, como você falou agora, a importância do olhar, do quantos que passam sim. desapercebidos. Então, e eu vejo, e olha só, cara, agora, até esses dias conversando com a minha esposa, os meus 4 melhores amigos em Londrina dessa época, os 3 morreram, cara. Porque eu morava num lugar que, assim, como vários lugares, mas era um lugar meio barra pesada, assim, Uhum. sabe? Se Sim. envolveram com droga, com roubo. Então, assim, o esporte me salvou, era para eu ser o quarto, né? Quantas histórias que nós temos no meio esportivo, seja corrida, bicicleta, natação, que o esporte tirou das Tira, drogas, do álcool, né? tira, com Depressão. certeza. Com certeza. Você já deve ter pegado alunos com alguma dessas particularidades Sim, e mudou, né? Muda a com pessoa. certeza. Muda de Sim, maneira geral, sim. né? Eu sempre falo uma coisa que o pouco que eu tenho, o atletismo me deu tudo, Uhum, né? Então essa frase, ela tá bem intrínseca para uhum. mim, tá? Eu carrego muito forte isso, né? E sou muito grato por tudo que o atletismo me deu. Me deu minha esposa, me deu minha Uhum. família, me deu os meus amigos, né? É, os profissionais que trabalham aqui hoje na Neo Saúde. A Neo Saúde, toda a história da Neo Saúde tem a base do atletismo, né? Nós somos um espaço de treinamento, mas que também é conhecido por essa questão de trabalhar com as corridas de rua, né? Já vamos até mandar um abraço a todos os profissionais que estão trabalhando com você e que passaram por aqui. Ah, é Uma verdade, coisa muito bacana, verdade. você não teve muitos profissionais, você não teve rotatividade. É verdade, é verdade. Essa gratidão, ela deve acontecer mesmo, Nilmar. Até porque se hoje a Neo Saúde é uma empresa consolidada já no mercado de treinamento, sou muito grato por os que passaram, que deixaram sua marca aqui, e os que estão aqui hoje, né, carregando no peito essa marca que, quando iniciou-se o projeto, foi pensando nessa questão, né? Neo Saúde seria uma nova proposta de atividade física, né? Uhum. Eu não gostaria muito de chegar aqui, colocar o cliente num equipamento, falar faça 10 repetições tal. Eu sempre acreditei que teria mais que isso, né? Não é somente colocar o cliente numa extensora e falar faça 10 repetições. Tem muito mais coisas. E aí foi onde nós entramos nessas questões aí de cursos e assim vai. Sabe o que eu sinto? Desde a época que eu fiquei contigo lá embaixo, sempre estive aqui falando com você em contato, acho que esse atendimento humanizado. É, Não tem que é como ser. você falou, não é só chegar e treinar. Ô, como é que você tá? Tudo bem? Tem o café, tem água. Eu percebo um clima aqui, um clima descontraído. Sim. É isso. Sim, nós fizemos um espaço pensando em ser o segmento da casa do cliente. Não está escrito academia, lugar nenhum aqui. Tem um cafezinho, um espaço para o café, um espaço para conversa, né? Esse network,
esse bate-papo antes do treino e pós-treino é muito importante. Embora no meio do treino a gente não deixe conversar, não. Não tem conversinha muita afiada, resenha, não. Não tem resenha. Tem que treinar, tem que aproveitar o momento que você está ali. Sabe outra coisa bacana? A sua primeira aluna cliente está aqui até hoje com você. Tá? Tanto o homem quanto a mulher. Os dois, o número 001 e o 002 estão aqui. Essa é uma coisa, eu sempre converso com os professores, até conversando com o Carlos agora, uma última conversa, uma coisa bem bacana que ficou... como é difícil manter cliente, cara. É difícil manter cliente. E uma das coisas, se perguntar pra gente, como que vocês conseguiram fazer isso? Primeiro, nunca parar. A gente nunca parou, cara. Nossa cabeça sempre foi pensando, e agora? Daqui nós vamos para onde? O que nós vamos fazer? O ano que vem, como que a gente vai estar? Eu sempre me preocupo nessas questões, nem que seja para mudar o equipamento de um lugar para o outro. Sim. Mas, assim, as questões de tecnologia, as questões de cursos, não somente os cursos e treinamentos da modinha. Não é isso. É entender o que está acontecendo e filtrar e colocar dentro de uma proposta da Neo Saúde. Acredito que esse é o maior desafio, sabe? Uhum. É você ir para um curso ou treinamento e falar assim, poxa, foi legal. Embora tem alguns cursos que você vai e fala assim, poxa, eu já estudei isso, mas a maneira que o professor levou o curso tem um aprendizado muito grande também. E o principal, Nilmar, às vezes, né, ao longo dos anos, nós fizemos tantos cursos e eu queimei algumas fases, né? Poxa, eu deveria ter feito esse curso agora, né, no final da minha carreira. Mas aí, hoje fica mais fácil para que eu converse com os profissionais que trabalham aqui, dando um direcionamento, né, até para os estagiários, né? Olha, faça dessa forma, tem essa sequência de cursos que você vai aproveitar mais, né? Trabalhar essa questão técnica também faz parte da nossa missão, né, e do nosso propósito aqui. Melhorar a estrutura desse profissional que entra aqui. Sim. Então já vou emendar duas perguntas. Vamos lá. Quando que veio a formação profissional? Vou fazer a faculdade de Educação Física. E quando que já iniciou o projeto Neo Saúde? Legal. Atleta acha que vai ser atleta pro resto da vida, né? Essa é uma verdade. Poucos atletas se preparam para parar. Pouquíssimos atletas se preparam para parar. Eu gostaria, se você me perguntasse o que você faria se pudesse voltar no tempo, né? Faria várias coisas, né? Mas dentro dessa questão que você perguntou agora, eu me prepararia para finalizar o meu ciclo de atleta. É uma necessidade muito grande, eu vejo, até porque as questões psicológicas, você sofre muito, né? Para você ter uma ideia, eu vim de 76 quilos quando atleta e em um ano eu fui para 136 quilos. Então, isso me trouxe depressão, isso me trouxe dor, isso me trouxe noites sem dormir. E ninguém que se vê um atleta em um ano, de repente está com 136 quilos, vive bem. De repente nada te serve, você vai numa academia, parece que tá todo mundo te olhando. Na verdade, o gordinho, quando o cara tá gordinho, tudo incomoda o cara, né, cara? Uhum. Roupa não serve. Uhum. Você acha que você tá... Sim. Né? Não fica legal, nada fica legal, nada cai bem. E isso foi me judiando bastante, sabe? Sim. Mas eu levei umas também. É difícil você ser atendido por um professor que está fora do peso ali. Eu comecei a correr de novo. Eu sou um ex-velocista. Uhum. Para um ex-velocista correr 5 quilômetros, cara, Nossa, correr 10 quilômetros, correr 21, eu já corri 36, cara. Então, assim, é difícil pra caramba. E aí o meu joelho já não estava né, aguentando e eu fui levando até. Mas foi nessa época aí que eu vi que as pernas estavam acabando e graças à minha esposa, né, que era minha namorada na época, ela foi me dando as dicas, faz isso, e eu comecei a estudar, cara. Comecei a estudar, vi essa necessidade, vi que
eu ganhava as provas no Paraná, mesmo treinando pouco. Aham. Mas é complicado você ser um atleta nas cidades hoje, porque atrasa salário. O que você ganha, geralmente, ou eu comia, ou eu Uhum. pagava a faculdade de educação É a física. realidade até hoje. Não mudou muito, viu? Não mudou nada. Não mudou. É triste isso, sabe? Porque assim, poxa, Cascavel tem vários atletas aqui que foram campeões paranaenses, né? Campeões brasileiros, tem vários, Uhum. né? Uma grande parte do que fez saiu daqui Sim. para tentar buscar voos mais altos, mas nem nesses lugares fora, em São Paulo, o salário é um bom salário, né? Sim. E aí eu comecei a estudar, buscar, a cada dia que passa, buscar mais, e foi onde eu entrei como técnico. Fui convidado aqui em Cascavel. Em Pato Branco eu já fazia isso, já auxiliava o Puga na escolinha de atletismo. E comecei a pensar como era o ciclo desses corredores. Então, grande parte, não dá para generalizar de maneira alguma, mas grande parte dos técnicos replicavam o que os outros técnicos aplicavam neles. E isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, porque as necessidades das pessoas, dos atletas, hoje mudaram muito. Mudaram demais. E a tecnologia, os estudos, as metodologias são arcaicas até hoje, né? Eu vejo hoje técnicos replicando o que eles faziam há 30, 40 anos atrás. E hoje cada atleta, cada pessoa tem sua individualidade. Cara, Tem a sua genética. há 15 anos atrás, 5.000 metros era uma prova de resistência. Hoje é uma prova de velocidade. Rápida. É uma prova rápida. 10.000, né? É uma prova de velocidade. Há 10, 15 anos atrás, atletas de 5.000 corriam de tênis. Né? E daí? E hoje? Todos correm de sapatilha. Mudou a necessidade desses atletas. Né? Suplementação. Então eu comecei a buscar isso aí. E o trabalho de musculação desses atletas? Como é? Como deve ser? Foi onde eu comecei a pensar, cara, eu lembro até hoje que os nossos treinamentos de força dos velocistas eram 5 dias por semana. Dos fundistas são os corredores. Você sabe o que é, mas uma grande parte dos ouvintes aí que estão nos escutando acaba não sabendo. São os corredores de provas de resistência, né? Os fundistas, eles faziam o treino 2 vezes por semana somente e, cara, tinha fundista que faltava no dia ou dava uma migué para não treinar, porque o treinamento era musculação, cara. Uhum. A musculação tradicional, onde já Sim. se viu, mas o que muda muito? Se ele fizesse um treinamento apropriado para ele, será que faria diferença? Coisas desse tipo foi acontecendo. Mas voltando ali para finalizar, para responder a sua pergunta, a FAG foi um ponto-chave na minha vida. Porque a FAG, eles me davam meia bolsa na época. Cara, e mesmo assim eu atrasava ainda os pagamentos. Infelizmente, por isso que eu te falei, não tenho vergonha de falar isso, cara, porque ou eu comia mesmo, ou eu pagava a faculdade, né? Sim. Mas eles sempre me ajudaram bastante, todos. A Jaqueline, o seu Assis, todas essas pessoas me ajudaram bastante nessa fase inicial, os professores, o Evandro também. E aí eu comecei a me dedicar muito no estudo, cara, muito no estudo, principalmente nos 2 segundos anos ali da faculdade, onde eu vi que eu poderia fazer a diferença mesmo nessas questões. Fazer o diferencial. E aí eu fiz uma pós-graduação no último ano, e na pós, finalizando a pós, eu já estava dando aula na FAG. Né? Dei aula de treinamento esportivo, o atletismo. Fiquei na FAG ali durante 4 anos, lecionando na graduação. E foi onde aí eu abracei de vez, cara. Aí eu comecei para fora. Então o seu trabalho, o primeiro emprego foi na FAG. Vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. E você falando das dificuldades, vai passando um filme, né? Nossa Senhora. Nossa. E como que veio a cara e a coragem para abrir a Neo Saúde? Você pensou, vou abrir uma academia? Cara do céu.
É complicado, né? É bem complicado. Vixe, É. A gente que conhece, né? Hoje quem chega aqui vê tudo isso aqui bonitinho, ajeitado, mas tem uma história por trás de perrengue, de dificuldades, né? tem bastante. Tem, tem. Eu acompanhei parte disso. Mas enfim, saiu a Neo Saúde. Saiu. A Neo Saúde, cara, foi. Ainda bem que eu já estava com a minha família do meu lado sempre, né? Nessas batalhas, nessas correrias, Sim. sempre. Minha esposa, coitada da minha esposa. Eu chegava, às vezes, contava as coisas que fazia, mas às vezes já estava tudo pronto, né? Porque se você fosse falar tudo, Aham. eu tenho certeza que ela ia me elevar, vão para cima, como sempre fez. Sim. Como sempre fez. E, e foi indo. Eu fiz um curso em São Paulo, cara, e voltei desse curso. Eu trabalhava no comercial na época. E aí eu falei todo empolgado, tal, sobre a questão de que o que um gestor fazia, tal, né, para sucesso. E aí eu contei o meu case de sucesso ali do clube comercial. E realmente, cara, no comercial foi um ponto na minha vida que, meu Deus, é uma vitrine tanto, né? Essa era a fala do meu diretor ali, o João César, que sempre esteve do meu lado até hoje, Até é um hoje grande tá ali, amigo, João né? César, um abraço. Um grande amigo. E é um cara que entrega o melhor dele ali no clube comercial. E ele me falava isso, falava assim, que aqui é, é uma vitrine mesmo. E, cara, eu vou te falar, não mudou nada o que eu fazia lá e o que eu faço aqui. Eu vejo uma coisa no chão, eu vou e cato. Uhum, Eu lá no comercial, a academia era como se fosse minha. uhum. Era como se fosse minha. Eu cuidava, entrava embaixo de esteira, fazia higienização, sabia o que cada esteira tinha, cara. Cuidava mesmo dos equipamentos, dos clientes, conversava. É o que eu faço aqui. Sim. E aí eu fui contar esse case de sucesso num curso e o cara me falou assim: Poxa, parabéns. Parabéns. Mas, e todo mundo ouvindo, cara, eu saí mal desse curso. Parabéns, mas o clube não é seu. Uhum. Aí eu fiquei, cara, fui pra casa, pensando. Nilmar, sem brincadeira. Isso, eu cheguei desse curso numa segunda. Na quinta-feira eu pedi a conta do clube. Depois de ter trabalhado 10 anos. Pedi a conta, pedi para que eles entendessem essa situação. E o dinheiro que eu peguei dali, eu já imaginava que seria X valor. Comprei uma esteira com um acerto, cara, de 11 anos, uma esteira e um voador. Falei assim, vou abrir uma academia. E aí eu comecei, cara, comprando um pouquinho, sobrava, ia comprando. E depois que eu comprei todos esses equipamentos, né, eu fui para um curso. E aí o curso era lá em Curitiba. Aí eu lembro bem que o cara falou assim que se você tiver equipamento na sua academia, vende tudo. Vende tudo que não vale nada. Que hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica. Aí eu falei assim, cara, vou sair daqui desse curso. Não é possível que esse cara. Eu tinha acabado de comprar os equipamentos e o cara falava assim que treino de força funcional valeria muito mais a pena. E eu tinha acabado de comprar os equipamentos, né? Mas era uma época bem que a gente achava que esse curso é o melhor, esse curso é o melhor. Na verdade, todos esses cursos são bons. Uhum. Né? O que vale é a sua cabeça estar preparada. Por isso que eu falei para você que tem uma sequência correta dos cursos. E eu não estava preparado para aquele curso. Sim. Aquele curso era muito avançado para mim. Porém, depois desse, eu peguei uma linha boa. E aí eu tive que voltar nesse daí para entender melhor. E eu já acredito que quando você iniciou a Neo Saúde, você já entrou com oferecendo esse serviço diferenciado. Foi meio estranho no começo para o cliente entender? Foi bem estranho, até porque assim, nós nunca mudamos o formato. Uhum. Sempre atendemos 2 clientes por sessão. O que foi mais complicado, Nilmar, é fazer ele entender que, da mesma forma, com assessoria de corrida.
né? Eu me lembro que no Lago Municipal, várias pessoas me paravam e falavam assim, você acha mesmo que alguém vai pagar você para você ensinar a corrida? Né? Eu lembro que quando a gente começou o grupo de corrida há 20 anos atrás, ali no Lago Municipal, e não tinha, cara, a gente ficava lá esperando com uma barraca, nós ficamos 1 ano e meio. Não, eu tinha 2 clientes com 1 ano e meio. 2 clientes. E o que foi difícil foi os clientes daqui entender, no início, é claro, que 1 hora a aula custava X valor, né? Mas com o tempo e com os resultados, eles foram entendendo, né? Esses cursos, esses grandes cursos e algumas metodologias que nós encontramos, principalmente esses de trabalhar a questão de dores, isso deu credibilidade para a gente chegar e fazer alguns reajustes. Quando nós tínhamos essa questão olha, eu posso te ajudar dessa forma. E aí, acredito que depois que a gente deu essa segurança para essas pessoas, eles começaram a fixar mais na Neosaúde, né? Essa questão de entender bem. Não, vai embora. Bora? Então vamos lá, eu perdi um pouquinho a concentração. É que deu uma tocadinha no celular aqui. Vamos embora. De dar esse atendimento diferenciado a esse cliente, né? Isso. E aí, com essas conversas e resultados que os clientes começaram a ter, isso deu credibilidade para a gente, né? E principalmente segurança para a gente profissional. Gente profissional chegar e falar assim, olha, vamos agir dessa forma que eu acredito que tantas sessões você vai ter um alívio grande. Né? Sim. É aquela ideia de pegar, ouvir bem a necessidade do cliente, entender todas as dores antigas, tal, e tentar fazer tentar ter um entendimento de onde pode ter acontecido essa dor. Sabe o mais legal? Você não precisou de marketing. O seu cliente era o seu marketing, porque trazia outro. Cara, isso é uma verdade, viu? Isso é uma verdade. E eu vou te falar que famílias começaram a estar aqui na Neosaúde até hoje, né? Nós temos várias famílias aqui, onde o marido treina, a esposa treina, os filhos treinam, os pais treinam. Então, o que eu gostaria de dar para minha família? Né? E eu me lembro bem de uma palavra de um livro que eu li lá atrás, que falava sobre o bem-estar, que a indústria do bem-estar seria a indústria que iria vender muito depois do ano 2000. Né? Nós estamos em 2025 e isso vem se concretizando a cada ano que passa. Né? O bem-estar, estar bem com relação não somente à saúde, mas à questão mental. Né? Isso vende muito, mas para isso nós profissionais temos que estar bem atentos com o que está acontecendo, quais são as necessidades principais dessas pessoas, e assim vai. Sim. E também as pessoas terem a consciência que não é um gasto, Não. É um investimento. Com certeza, com certeza. As pessoas trabalham tanto, Nilmar, tanto, que eu tento entrar na mente dos clientes no sentido que, imagina, eu não enxergo um cliente com 40, eu já imagino ele com 60, né? Ele tem que chegar bem nos 60 anos. Então, ele tem que ter força ao longo da vida dele, né? Hoje está comprovado que uma pessoa que tem força, ele vai chegar numa idade 60 a mais muito melhor. E não depender de ninguém, né? Principalmente. Ir no banheiro, coisas, noções básicas. Principalmente. Mas eu vou te falar, tá? O que a gente vê muito é essas questões de falta de controle motor, falta de coordenação e principalmente falta de força mesmo, sabe? Isso, para iniciar esse processo, se você não tiver não vislumbrar bem como que esse cliente chega para você, sem uma boa avaliação física, sem uma boa triagem na sequência e conversas com a questão multidisciplinar, com fisioterapeutas, com médicos, é difícil acontecer isso. Então tem que ter todo esse conjunto de profissionais trabalhando para essas pessoas. E um resumo, os serviços oferecidos
pela Neo Saúde? A Neo Saúde, ela trabalha com treinamento personalizado, né? Atende 2 pessoas por sessão. Não é uma metodologia criada pela Neo Saúde, né? Eu sou certificado nas melhores escolas de forças do mundo, né? Entre elas a Exos, CFSC, Stuart McGill, que são escolas básicas, a BPRO Training, são escolas que visam isso que eu te falei, as questões de força para essas pessoas, não somente para idoso, mas um adolescente, uma senhora, um senhor que precisa iniciar a atividade física. Todas as faixas etárias. Isso. Principalmente, nós temos pessoas aqui que com 40, 50 anos, que nunca fizeram treinamento, né? E isso também demanda tempo e para fazer com que essa pessoa goste também, né? E não somente faça. Sim. Então é isso. Seria, a grosso modo, esse serviço que você oferece, né? Isso. De treinamento personalizado. E dentro desse treinamento, cada um tem a sua individualidade. Você vai fazer a anamnese e o atendimento e aplicar o treinamento em cima daquela pessoa. Isso, em cima de uma avaliação física, que nós encontramos os elos fracos dela. Né? Essa avaliação física já está embutida no valor. Nós encontramos esses elos fracos e treinamos essas pessoas. A cada 90 dias é refeito essa avaliação para a gente conversar e reavaliar, né? E fica uma reavaliação contínua o tempo todo. Nós temos também o treinamento para corredores, né? Que são planilhas para esses corredores. E também temos aquelas pessoas que treinam aqui e fazem planilha. E também tem as pessoas que fazem planilha com outros profissionais e treinam força com a gente. Existe parcerias, né? Mas o tempo todo. Esse é o bacana, né? O tempo todo. As parcerias, né? E um parênteses também, sempre ali, você pedindo exames, né? Médicos, como é que tá a parte cardíaca, exames de sangue? Sim. E uma das questões também que nós, graças aos profissionais da saúde, aqui, os médicos, os fisioterapeutas também, que tem muitos encaminhamentos de pós-cirúrgicos também, que nós fazemos aqui. E graças a Deus estamos fazendo com muita maestria, graças aos profissionais que estão aqui, o Jones, o Carlos, o Lucan, todos esses profissionais, né, que nós entramos em contato com os fisioterapeutas e médicos. Muitas vezes eu vou em consultas também com os clientes para entender as necessidades dele, para a gente aplicar aqui esses treinamentos de força. Muita gestante já passou por aqui? Muitas. Hoje nós estamos com uma só, né? E grande parte delas treinam até um dia antes de ganhar. Que bacana. Né? Esse acompanhamento, nós temos um manual de procedimento que dita todas as questões a cada semana, o que muda na gestante. Nós mandamos para que ela saiba também quais são os próximos passos a serem trabalhados. Legal. Vamos entrar aqui no tópico final, que além de tudo isso que você falou da Neo Saúde, dos profissionais, você como gestor, e você também tem um projeto para treinamento de outros profissionais, que é o Expert Corrida. Legal. O Expert Corrida... Para quem é direcionado? Já vai fazer uns 10 anos, né, que nós iniciamos com o Expert em Corrida. Porém, eu trabalhava pela Vibe, né, com treinamentos de corridas, né, treinamento de força para corredores. E aí, depois de um bom tempo, eu decidi iniciar esse projeto do Expert. E está dando muito, muito certo. O que eu vejo nos lugares aí é uma necessidade muito grande de informação em relação a como treinar esse corredor, sabe, Neymar? Como iniciar o processo desse corredor para que ele tenha realmente tranquilidade e principalmente não tenha lesão, né? Que esse é um dos pontos cruciais. Se você pegar hoje, tem estudos que dizem que de 10 corredores, 8 têm lesão, né? E depois uma relesão, né? Fazendo esse parênteses que eu esqueci de perguntar, ainda os corredores, eles têm esse receio, o pensamento de que a preparação muscular conjuntamente vai alterar o treinamento de corrida? Cara, é uma pergunta muito boa. E eu vou te falar, vou te responder o que nós fazíamos antes. Corredor de velocidade treina força
todos os dias, principalmente dos períodos de preparação geral, Uhum. né? O corredor profissional, ele deve fazer no mínimo 2 vezes por semana ou mais. No mínimo, 2 vezes ou mais. Nós temos grande parte desses corredores não gostam de fazer porque eles acreditam que em determinado parte do treinamento acaba deixando eles mais, cara, não vai me travar esse treinamento de força? É claro que vai travar o treinamento de força, né? Mas é muito diferente o treinamento de força funcional, né? Nós não trabalhamos com músculos isolados, né? Trabalhamos com a questão de integrar movimentos mais próximos da modalidade da corrida, né? Automaticamente ele vai ter uma performance melhor, mas não agora no treinamento, né? Agora é fase de ganhar lastro, Uhum. né? Então, é que, na verdade, grande parte dos corredores se preocupam em fazer RP Uhum. no treino. Todo dia é forte. Não tem como. E outra coisa, vai ter dia que para isso que serve o regenerativo. Uhum. Regenerativo é isso. É você fazer o trabalho de força funcional e depois, geralmente, pós esse treinamento, é regenerativo. Geralmente, né? Nós sempre conversamos com, exemplo, nós temos o Eduardo aqui, que tem vários atletas aqui, o Marcos também, do triatlon, tem vários atletas que nós... E eu tento entrar em contato com esse pessoal para ver, olha, que dia você poderia deixar ou off ou regenerativo para que eu possa intensificar mais. Uhum. Mas o corredor, ele não gosta disso. Sim. E quando vai chegando próximo das provas, nós aqui tiramos o pé. Sim. O trabalho ele é voltado mais para ganho de mobilidade. É claro que ele vai ter trabalho de força também, mas é uma força diferente. Entramos já em força explosiva, em movimentos também que ele vai usar na prova. Automaticamente ele vai ter uma melhora considerável. Para isso é interessante a gente avaliar também esses corredores. Hoje os relógios já mostram todas essas questões de cadência e uma das variáveis que aparecem muito bem depois que você tem um laço de força é a cadência. Sim. Então, em resumo, isso é mito e o trabalho de força com treinamento de corrida é em conjunto. Tem um planejamento em cima disso. Totalmente. E você me falou em off que essa preparação muscular, com as minhas palavras, ela fica mais pesada num trabalho de base. Com certeza. Muito mais pesado. Mas muito mais pesado no trabalho de base, né? Que é onde o volume de carga é muito maior. Mas depois ele vai aguentar o ano inteiro. E vai tirando gradativamente as cargas e otimizando as questões de potência e velocidade, que automaticamente são os tiros. Onde o corredor de fundo melhora? Ele melhora na fase dos tiros. Só que se você chegar em tiro fraco, cara, o que é? É lesão. Lesão. Então você tem que trabalhar a sua estrutura muscular nessa fase de preparação. Os tiros é o limite, né? Você tá ali mais 110%, exige musculatura. Isso E se você pegar a grande maioria desses atletas em relação às simetrias, tem diferenças gigantes de esquerda para direita. É nessa fase que nós vamos ajustar essas assimetrias, né? E entrar com esse trabalho de força para ter um ganho efetivo para esse corredor. E a diferença da musculação tradicional para o treino funcional? Geralmente, a musculação trabalha, principalmente essa musculação que é mais localizada, exemplo, trabalhar bíceps, tríceps, você acaba pensando em hipertrofia. E esse trabalho, ele deixa o corredor mais travado ainda. Mais travado ainda. Quando a musculação é convencional, fica travado mesmo. Mas nessas questões de exercícios voltados para esse corredor, onde você trabalha as questões unipodais, você trabalha esses trabalhos multiplanares, bipodal, posteriormente, você vai ter um controle melhor e esse treinamento vai ser voltado para o corredor.
para as necessidades dele, principalmente. Hoje, se você pegar é difícil falar aqui para você agora, mas um número muito grande de pessoas que têm glúteo mínimo e glúteo médio inibidos por essa questão de fraqueza em glúteo. Fraqueza em glúteo é predisposição a uma lesão em quadril e joelhos. Sim. Então, esse trabalho em fortalecimento nessas regiões mais frágeis é voltado para esse treinamento. Tudo interligado. Sim. E assim acontece. Ótimo. Mas como é bom falar do que a gente gosta, né? Cara, é muito bom. E outra coisa melhor que isso é você ver hoje nós estamos com 12, 14, tem até uma relação nossa ali, 14 profissionais indo para maratona internacional e grandes meias maratonas ao longo do mundo aí, né? E tem tudo controlado, as questões em semanas, e como que esses atletas são. Eu tenho áudios ali, cara, conversando com os professores que quando chega sábado eu peço para em seguida já para que eles me passem os áudios. E, poxa, tem clientes que falam assim, cara, ele tinha 32 e depois 36. Cara, esses 36 aqui eu fiz e pensei que eu ia mal, mas parece que tá melhor que os 32. Tá melhor que os 25. E aí, assim, sabe, isso te empolga muito. Mas o contrário também é ruim, cara. Quando tem atletas que chegam com dor, né, e que viveram muito tempo com essa questão de dor. E também tem a dificuldade, né, cara, que nem todo corredor é disciplinado, segue o que você fala. É difícil também, né? É muito gostoso. Mas algumas vezes, sabe, a gente tem que pedir paciência e... Faz parte do jogo, né, Faz Edson? parte total. Faz parte. E tentar encontrar alguma forma de chegar nesse cara e falar assim, olha, você tem que fazer isso, senão você vai chegar à lesão. Isso aí. A gente podia ficar falando aqui várias horas, mas o tempo é curto. Queria te agradecer aí. Obrigado, cara, por estar aqui no canal, pela sua amizade. E estaremos juntos aí sempre, se Deus quiser. É uma amizade de longa data, hein? Então, acho que 20 anos. Então... Não, 15 anos que eu conheço, que a gente teve os primeiros contatos. Legal. Estamos aqui, vamos até para frente. Legal, e vamos ver se tem projetos pela frente. Eu acho que vai vir. Se Deus quiser. Quero voltar. Obrigado. Gostaria de agradecer muito, né, aos professores que estão sempre comigo aqui na Neo Saúde e os professores que passaram por aqui. Agradecer a minha família que sempre acreditou e acredita, aos clientes da Neo Saúde que estão com a gente aí há tantos anos, né? E chegando 15 anos aí agora, temos que fazer uma confraternização e brindar com todas essas pessoas aí e agradecer a Deus. Sim, e agradecer a Deus pela força e pela vontade que Ele me dá cada dia que eu acordo para vir trabalhar aqui na Neo Saúde e dizer para você que a minha vida está aqui dentro. Eu amo demais o que eu faço, amo demais estar aqui e, se Deus quiser, vamos permanecer por muito tempo aí. E eu sempre digo e sempre vejo vídeos dizendo isso aqui. Problemas todos nós temos na vida, dificuldades financeiras, mas se você não tiver a sua saúde, você não vai resolver os outros problemas. É uma necessidade que não pode ser, você não pode deixar para depois, é agora. Com a sua preparação física aqui em dia, você estando com saúde, você vai sair daquela porta e vai resolver todos os problemas. Vai ficar mais fácil. Verdade. Obrigado. Fica com Deus. Amém. Pessoal, esse foi o Prosa. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.